Dentro do conjunto das empresas que se inscreveram, uma dessas empresas foi a Batri. A Batri... Perdão me interromper. Essa é a primeira empresa que você mostrou, porque como você caiu... É a primeira. Obrigado, desculpe. Nada, imagina. Vamos lá. A Batri é uma empresa, uma das empresas do grupo Solve, e ela tem como... significa Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos. É uma empresa que tem como o objetivo a prestação de serviço de transferência, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos. A Batri é uma empresa que traz, então, como alguns dos desafios, né? O primeiro desafio que ela traz é o da otimização da captação de biogás gerado no aterro. Então, a gente sabe que esses aterros eles geram gases, e que existe um grande potencial ali de captação de biogás, através da captação desse biogás, um potencial de geração de energia. E a captura desse biogás, ele tem uma função importante, né, de evitar emissões fugitivas, principalmente de metano, que é um dos gases aí que acaba sendo um dos gases mais nocivos dentro desses gases que geram efeito estufa. Então, o primeiro desafio é esse voltado à otimização dessa captação do biogás, um desafio bastante relevante. Um segundo desafio está relacionado ao aumento da eficiência energética nos processos internos, e aí quando a gente fala os processos internos da própria empresa, né? Então, a empresa, dentro da realização das suas atividades, ela consome energia nos seus processos de transferência de tratamento, e a empresa está bastante aberta a soluções que aumentem a eficiência do consumo energético dos seus processos internos. Uma outra oportunidade que a Batri aponta é a realização do inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, uma demanda que a empresa tem de entender, né, o quanto que ela gera de carbono, o quanto que ela consegue capturar e neutralizar. E aí vocês vão ver que, na verdade, existem algumas outras empresas também. Então, quem tiver aí soluções de cálculo de emissões, soluções inovadoras para a realização de um inventário de carbono, isso tudo é muito interessante, né? Porque é muito mais fácil você tomar uma decisão de neutralização, de compensação, se você sabe o quanto que você emite, né? Então, as empresas, elas têm também uma demanda, e aí a gente sabe que existem empresas consultorias que fazem esses cálculos, que fazem esses inventários, mas se a gente tiver startups aí que tragam formas inovadoras, soluções inovadoras e alternativas de como fazer esse inventário, esse cálculo, elas são sempre muito bem-vindas também. Um quarto oportunidade aí, e aí eu acho que muito interessante, e aí não está tanto relacionado a uma redução das emissões, mas uma oportunidade aí de gerar compensações, né? Captura. Então, a Batri tem um interesse muito grande em fomentar e apoiar o reflorestamento, né? Então, através do reflorestamento, você gerar compensações e sequestro de carbono. E aí, nesse sentido, a Batri convida aí startups que tenham soluções que apoiem no mapeamento das áreas da cidade de Salvador e região metropolitana que estejam aptas ao reflorestamento. E essas soluções que podem ser inovadoras a ponto, inclusive, de facilitar a conexão entre pessoas, empresas e instituições que desejem receber doações de mudas de espécies vegetais nativas da Mata Atlântica. E aí as soluções podem ser das mais diversas, né? Desde soluções que envolvam mapeamento, geolocalização dessas áreas aptas, até gerar conexão entre empresas e pessoas que gostariam de receber
essas mudas que a BATRE está disposta a doar aí para poder fazer e contribuir com o reflorestamento das cidades. E, por fim, apresenta aí a BATRE como uma oportunidade de criação de uma plataforma de compartilhamento dos indicadores de compensação ambiental. E aí a BATRE traz uma demanda bem específica de um projeto, o interesse que eles têm de criar um painel, tipo um dashboard, para acompanhar os indicadores de compensação ambiental. E aí, quando a gente fala de compensação ambiental, a gente está falando da quantidade de gases de efeito estufa versus a quantidade de CO2 que está sendo neutralizada pela geração de créditos de carbono, pela destruição do metano e pelo reflorestamento, né? E aí acho que é uma solução que meio que casa e aglutina os desafios anteriores, né? Que está relacionado lá à captura do biogás e metano, ao estímulo ao reflorestamento. E aí esse último desafio, né? Essa última oportunidade é a criação de um dashboard onde a BATRE consiga enxergar como que está avançando essa performance aí, tanto nas iniciativas de redução quanto nas iniciativas de compensação. E aí, um apelo aí para uma solução que visa dar uma transparência, inclusive disponibilizando esse acesso desse dashboard para stakeholders da empresa, talvez esse dashboard, inclusive, gerando dados para acompanhamento nas redes sociais, mas, enfim, uma solução aí para dar visibilidade ao acompanhamento desse desempenho aí nas iniciativas de compensação. Uma outra empresa que traz desafios é a BYD. A BYD também é uma empresa bastante relevante, que já tem uma pegada verde muito interessante. A BYD é uma das maiores empresas produtoras de veículos elétricos e baterias de lítio, né? Então, é uma empresa que já tem uma forte vocação para essas iniciativas verdes e sustentáveis. E em Salvador, a BYD ela tem um projeto que, em parceria aí com o governo do estado, que é a da implantação do VLT, o veículo leve sobre trilhos. Então, a BYD é a empresa que está implantando essa solução aqui. E antes mesmo da solução do VLT estar implantado, ela já está trazendo alguns desafios que são muito interessantes. O primeiro é um plano de coleta seletiva para as estações de trem. Então, soluções aí voltadas à implantação de um plano de coleta seletiva nas estações. Coleta e logística reversa de baterias e equipamentos elétricos e eletrônicos. E aí, voltado para esse grande ramo de atuação que a BYD tem na produção de baterias. E quando a gente fala desse desafio, é muito importante essa questão do descarte de baterias e eletrônicos, né? Equipamentos eletrônicos, a gente sabe que tem uma demanda que é um pouco diferente, né, de descarte, e a possibilidade de se reaproveitar esses resíduos eletrônicos, uma capacidade de reverter esses resíduos eletrônicos de volta para a indústria. Então, soluções que tenham esse viés. Utilização de máquinas e equipamentos que reduzam a emissão de carbono, também é uma grande oportunidade que está sendo colocada. As duas estão muito relacionadas aí também à eficiência. Coleta e reciclagem de pneus, e aí aqui pensando muito nos pneus do VLT. Então, apesar de ser um veículo sobre trilhos, né, ele possui, na verdade, pneus, e aí o apelo aqui é para soluções que ajudem a dar soluções inovadoras de como a gente pode coletar e reciclar e reaproveitar esses pneus.
E, por fim, o reaproveitamento de óleos e lubrificantes, que tem um descarte que a gente sabe que é sempre um grande desafio. E aí a gente fala de óleos lubrificantes e hidráulicos, que são utilizados para a redução dos atritos dentro do mecanismo do VLT. E a BYD busca aí soluções que ajudem a dar uma destinação mais sustentável, reutilização, reaproveitamento, enfim. Ou soluções que ajudem a gerar um ciclo de recompra desses produtos reciclados para uso dentro das próprias estruturas da operação da BYD no âmbito aí do VLT, que recebe o nome aí da Skyrail Bahia, né? A BYD dentro desse contexto da operação do VLT. Uma outra indústria que traz desafios é a BMD, que é uma empresa de têxteis, é uma empresa que também está localizada aqui e traz um desafio muito interessante no sentido de redução, reutilização e reciclagem de sucatas geradas no processo produtivo. E aí aqui vale destacar o ponto específico de que quando a gente está falando da sucata, que a BMD traz, é uma sucata que chama de tecido técnico de poliéster revestido de PVC. A gente já tem muitas soluções voltadas à reutilização, reciclagem de resíduos gerados na indústria têxtil, mas o que se sabe é que o PVC, a presença do PVC no revestimento desse poliéster costuma dificultar realmente esse processo de reciclagem. E aí um ponto que a BMD traz é de que às vezes a gente tem até algumas soluções que utilizam esses retalhos, né? Mas mesmo as empresas que utilizam esse retalho, elas também geram uma sucata. Então, o que se fala é a sucata da sucata. E aí a proposta é de recebermos soluções que se propõem a produzir novos produtos a partir dos resíduos, né? Desses resíduos de reparos, resíduos pequenos. E aí podem vir soluções relacionadas à utilização de aglomerante, prensas de alta pressão, para poder gerarem novos produtos ou novas malhas para criar novos produtos, né? Então, a gente tem um desafio nesse sentido e a BMD traz também um desafio relacionado à diminuição dos gastos com energia. A energia no maquinário do processo produtivo, soluções que ajudem na redução do tempo para resfriamento desse maquinário, soluções para ajudar a garantir a integridade do produto, evitando a degradação do maquinário por excesso de temperatura. Então, soluções que ajudem na eficiência energética e uma forma mais sustentável de redução do resfriamento do maquinário também são muito bem-vindas. A gente tem aqui também mais um desafio, e é aqui tratando de uma das maiores construtoras que a gente tem aqui, que é a Civil. E a Civil traz um desafio relacionado à redução das emissões de carbono na utilização de concreto. E aí a proposta que a Civil traz como desafio é a incorporação de resíduos na produção do concreto, né? Então, reduzir as emissões de carbono por meio da cadeia de pré-fabricados de concreto, reduzir a taxa de custo das emissões desses gases carbônicos via incorporação de resíduos. Então, uma solução que em alguns lugares já existem, né? Mas
aqui a gente traz como um desafio muito interessante que pode trazer um benefício muito grande, visto a quantidade que existe de emissão de gás carbônico num processo de produção de concreto, né? A indústria da construção civil também gera bastante resíduos, e o reaproveitamento desses resíduos, seja por encapsulamento ou pela redução de descarte, isso tudo também ajuda na redução das emissões de gás carbônico, e reduziria também a extração de matéria-prima para a composição do concreto, se você consegue incorporar resíduos. Então, mais um desafio aí super interessante dentro dessa linha do zero carbono. Um outro desafio que a gente tem, e aí uma empresa também num segmento bastante diferente, diversificado, é o jornal Correio. E aí o jornal Correio traz dois desafios muito interessantes. Um está relacionado a soluções que apoiem a redução do uso de tintas e papéis na impressão do jornal. Então, e aí um desafio que parece, acho que é bem óbvio, né, em relação à redução das emissões de gás carbônico. Se a gente consegue reduzir a quantidade de matéria-prima utilizada no processo de fabricação, de impressão de jornais, isso tudo contribui bastante. Então, startups que tenham soluções relacionadas a isso. E a otimização na previsão da tiragem e distribuição de jornais. A gente sabe que todos os dias são impressas uma determinada tiragem, uma determinada quantidade de jornais que é posta em circulação. Ocorre de essa tiragem nem sempre corresponder à demanda, né? Nem sempre corresponder à demanda. Então, se o jornal consegue aproximar o número de tiragem, o número de impressões da demanda, de quantas pessoas realmente compram, e você consegue evitar a taxa de desperdício. Então, é uma proposta de desafio bastante interessante, que pode passar ali por inteligência artificial, né? Como que a gente poderia, que variáveis a gente poderia considerar, ou como que a gente poderia melhorar o cálculo, a previsão dessa tiragem, para que essa impressão seja feita no número mais próximo ali, né? Sei lá, no dia que chove, a gente tem uma impressão, uma tiragem que poderia ser menor, quais são essas variáveis. Então, se a gente conseguir otimizar essa previsão, e se a gente consegue também desenvolver soluções alternativas de delivery de jornal em compras avulsa também, para aproximar mais essa oferta da demanda, ou otimizar, inclusive, a distribuição do jornal, porque a gente sabe que o próprio processo de levar o jornal aos pontos de distribuição, isso também emite gases, né, de efeito estufa, né? Então, a otimização desse processo logístico também é algo que contribui bastante com esses objetivos de neutralização. A Neoenergia também, a Neoenergia, que é um grupo, um dos maiores grupos de distribuição de energia, e aí que representa algumas concessionárias, aqui na Bahia, a Coelba, em Pernambuco, a Celp, no interior de São Paulo, na região de Campinas, a Electro, e no Rio Grande do Norte, a Cosern. Traz também alguns desafios, um desafio relacionado à redução das emissões, no processo de podas, deslocamento de equipe, descarte de materiais, redução das emissões por fornecedores. Então, existem processos operacionais que podem ser otimizados, e a partir da otimização desses processos, existe uma oportunidade de redução das emissões. Os próprios processos, soluções relacionadas à descarbonização da energia, então a adoção de mais fontes limpas na geração da energia. Isso também é algo com o qual a companhia se preocupa e busca soluções, está bastante receptiva a esse tipo de soluções.
integração da rede e eletrificação da demanda, adoção de hidrogênio verde na energização de veículos e storage, né, armazenagem. Então, startups que já tenham soluções, que estejam trabalhando com a adoção dos processos de hidrogênio verde, que a gente sabe que é uma dessas fontes renováveis de energia. E aí a companhia também está interessada em receber soluções nesse sentido. Eficiência energética, então soluções relacionadas à otimização quanto às perdas de energia, adoção de medidores inteligentes que ampliem essa capacidade de tomada de decisão e eficiência energética, mobilidade elétrica e a otimização de dados em parques eólicos e fotovoltaicos. Tudo é muito interessante, aí está bastante relacionado à questão dos cálculos e a geração dos dados dessas energias que são limpas, e aí entender esses dados é bastante relevante. Mais uma grande empresa, uma empresa de peso, e aí também dispensa apresentações, a Pirelli, que é uma das maiores distribuidoras de pneus, vendedores de pneus, uma empresa italiana, possui desafios relacionados aos processos de conservação e de reuso da água dentro do seu processo produtivo, desafios relacionados à gestão dos resíduos industriais, dos processos industriais da Pirelli. E aí, quem não conhece, a Pirelli tem uma fábrica, uma planta em Campinas, tem uma planta também em Feira de Santana, na Bahia. Então, tem duas plantas aqui no Brasil, e aí traz desafios também relacionados aos processos produtivos dentro das suas plantas. Inovação de materiais, então, adoção de fontes renováveis, materiais reciclados dentro do seu processo também são soluções muito bem-vindas. Redução das emissões de gás carbônico, redução do carbono nas plantas industriais, na cadeia de fornecedores, e, além disso, desafios e oportunidades relacionadas à logística reversa e o reaproveitamento de pneus, além de soluções alternativas para os pneus de carros elétricos, porque existe ali algumas diferenças associadas quando se fala de carros elétricos, né? Geralmente são carros mais pesados, então as tecnologias para o pneu do carro elétrico também são um pouco diferenciadas. E as soluções relacionadas a esse processo produtivo também compõem os desafios da Pirelli. E aí, mais uma indústria que tem um desafio, e aí um desafio bem peculiar, que é a Vulcano. A Vulcano é uma empresa aqui do Nordeste, uma empresa de agrominerais, e está desenvolvendo uma solução que é um remineralizador de solos, uma solução que tem um potencial muito grande para a captura de gás carbônico da agricultura, né, no solo agrícola. Então, essa é uma solução já da Vulcano, mas o que a Vulcano traz como desafio é o desafio de certificar esse remineralizador. Então, as soluções que são buscadas aqui são startups que ajudem esse processo. Então, startups que ajudem a fazer o cálculo das emissões de carbono e das compensações de carbono dentro dessa solução da Vulcano. São soluções que vão ajudar a Vulcano nesse processo de certificação e de colocação dessa solução no mercado. Então, startups que ajudem esse processo de certificação com o cálculo e balanço de carbono
a aferição da capacidade de compensação relacionada a essa solução interessa bastante a Vulcano. E, por fim, aqui dentro do nosso hall de soluções que a gente está trazendo, de desafios que a gente traz a Wilson Sons, que é uma das maiores operadoras de portos no mundo, e aqui em Salvador, cuida das operações do terminal de containers de Salvador, e possui alguns desafios que estão ali associados principalmente aos processos logísticos de operação dentro dos portos. Então, a gente sabe que nessa operação do terminal de cargas existe um grande fluxo, né, de caminhões. E esses caminhões, naturalmente, eles emitem CO2. Então, o que a Wilson Sons pauta aqui como desafio é uma procura por soluções que ajudem na redução das emissões de CO2 desses caminhões nos portos de Salvador, soluções de descarbonização da Baía de Todos os Santos de uma forma compartilhada. Então, como que a gente consegue trazer soluções que ajudem principalmente a mitigar com eficiência e viabilidade a emissão de gás carbônico nessas operações logísticas. E aí, considerando esses fluxos, os equipamentos, pessoas e todo o ecossistema envolvido na atividade do terminal portuário, né? Então, soluções que ajudem na descarbonização de todos esses processos logísticos também são essa pauta da Wilson Sons. Esses desafios estão colocados lá dentro da nossa plataforma, dentro da nossa landing page. Vocês conseguem acessar todas essas empresas, esses desafios. Vocês também têm o contato nosso para caso surjam dúvidas, mas eu encorajo fortemente para que vocês proponham as soluções que se aproximem desses desafios. Primeiro que aí, relembrando, o objetivo de vocês vai ser não somente trazerem soluções que ajudem na neutralizações, mas o que a gente vai buscar apoiar aqui, os projetos, eles vão ser direcionados a vocês demonstrarem, vocês executarem uma prova de conceito, que demonstre a capacidade da solução de vocês de resolver esses desafios. Então, é muito importante que vocês comecem a enxergar o fit entre a solução da startup de vocês com os desafios que estão sendo propostos, tá? Para ajudar também no processo de entendimento, eu fiz um rápido overview aqui sobre esses desafios, mas a gente já teve 3 ou 4 webinars em que a gente já, inclusive, convidou essas indústrias. Algumas dessas indústrias já participaram desses webinars e falaram um pouco também sobre esses desafios. Então, se vocês perceberam um fit com alguns desses desafios com que eu passei, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube. Se não tem para aquele desafio ali, se a gente não tem um vídeo de alguma dessas empresas, dessa empresa com qual vocês têm um direcionamento, quanto mais vocês conseguirem entender a dor e a perspectiva por trás desse desafio, acho que isso só ajuda a aumentar o fit aí com a solução de vocês. E aí, só lembrando, né, que as inscrições vão até o dia 26 de novembro, até a sexta-feira da semana que vem. Então, corram para poder propor as soluções de vocês a esses desafios, para que vocês consigam participar dessas rodadas de conexões e formar aí projetos, aproveitar essa oportunidade aí de conectar os desafios de vocês, as soluções de vocês com esses desafios.